5 formas de se machucar fazendo exercício em casa. Bacana demais, né? Vamos entender como é que funciona isso para evitar essa situação, para agir preventivamente, para eu me precaver com relação a essas situações, essas formas de se machucar e que isso não aconteça comigo, não é mesmo? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com relação a isso, que eu tenho certeza que vai abrir um mundo de possibilidades e muitas vezes, quando a gente tem medo, é porque a gente está inseguro. Qual é a forma de eu me sentir mais seguro, para eu encontrar essa segurança? É encontrando situações que me deixem mais seguro. Algo que eu possa me basear, algo que eu possa me apoiar, que eu tenho certeza que vai me ajudar a andar na direção do meu objetivo com segurança. E essas 5 formas de se machucar fazendo exercício em casa são muito comuns. Eu vejo isso acontecer desde 1995, que é o tempo que eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada. Então, se eu entender isso, eu vou poder me livrar disso, eu vou poder ficar tranquilo com relação a isso, não cometer esses erros que são muito comuns. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim comigo, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube, ele entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir participar desse nosso bate-papo. E aquela pessoa querida que faz atividade física em casa, você sabe que faz atividade física em casa, que gosta de atividade física, compartilha com ela, mas compartilha agora. Vamos lá. 5 formas de se machucar fazendo exercício em casa. São formas comuns que eu vejo acontecer, né? Quando uma pessoa me procura aqui na VIP, senta aqui no sofá para falar comigo, eu como fisioterapeuta, eu investigo muito, sabe? Como que a pessoa machucou, o que ela estava fazendo, o que ela fazia antes, se aquele lugar nunca doía, enfim, eu vou investigando, eu gosto de investigar, é importante investigar para entender e montar um quadro, montar um caso clínico daquela situação. E muitas das vezes que as pessoas vêm aqui, elas machucam fazendo exercício em casa. E como é que isso acontece? Com essas 5 formas que são bem comuns. Por isso que eu estou falando sobre elas, para que quem faz atividade física em casa já possa se precaver com relação a isso. E são detalhes que passam despercebidos para quem é leigo. E eu ia até estranhar se um leigo soubesse, bom que saiba, né? Mas sem base, né? A pessoa estudou arquitetura, estudou engenharia, estudou odonto, estudou, enfim, engenharia, sei lá, né? Engenharia da computação, né? Como que ela vai saber disso? Só se algum profissional da área falou. Então passa realmente despercebido, tá? Passa despercebido. Eu não sei o que tem que fazer ou como tem que fazer. Não tenho essa noção. Assim como eu, que sou fisioterapeuta, sou personal trainer e sou coach, não tenho uma referência de como é que eu construo um prédio como esse, né? Como é que eu faço essa parede aqui, ó? Eu não tenho noção. O que tem que fazer antes? Quais são os preparos? Como é que faz a massa do cimento? Como é que eu coloco um tijolo em cima do outro? Qual é a forma de fazer isso, né? Aqui, por exemplo, nesse prédio, é um prédio que tem 2 andares. Aqui eu estou no mezanino. Como é que faz para ter 2 andares? Eu não sei, né? Eu não tenho essa noção. E da mesma forma, um leigo que está fazendo atividade física, ele não tem noção, ele não tem base. Então, a ideia é essa, né? A gente construir esse raciocínio para evitar que pessoas que gostam de fazer atividade física, que querem fazer atividade física em casa, possam fazer com mais segurança e que esses detalhes não passem despercebidos. Que agora eu já sei, né? Eu sei como é que tem que fazer, eu sei o que tem que fazer. Agora, essas 5 formas de se machucar fazendo exercício em casa, elas não podem ser algo assim, pensar, né? Que seja algo inevitável. Não. Quem faz exercício machuca mesmo. Já ouvi isso, tá?
Já ouvi isso de várias pessoas. Isso não é verdade. Isso não pode ser verdade, tá? Quem faz atividade física ganha saúde, ganha qualidade de vida, melhora o bem-estar, tem um estilo de vida cada vez mais saudável. Tem nada a ver com se machucar ou com lesão. Mas tem pessoas que dizem isso, né? Que é algo inevitável. Não pode, é mentira isso. É mentira, isso não é verdade. Algo inevitável é algo que vai acontecer, ponto final. E isso aqui, né, essas 5 formas de se machucar fazendo exercício em casa, não vai acontecer se eu prestar atenção de tudo que a gente vai conversar aqui e ajustar o meu treino, a minha atividade física para não correr esse risco. Eu vou falar aqui de uma forma bem generalizada para poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Tem gente que acha que é assim mesmo, né? É algo inevitável. E tem outros que vêm com um papo assim, não. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Quando começa a fazer exercício, machuca. Não machuca. Não machuca. Eu atendi uma atleta de luta de braço por 9 anos. 9 anos. Ela ficou 9 anos sem ganhar, sem perder uma luta e sem ganhar nenhuma lesão. Pensa só. Em 9 anos, ninguém deitou o braço dela na mesa e ela não ganhou nenhuma lesão. 0 lesões, não teve lesão nesses 9 anos. Então, e treinando num nível altíssimo, atleta de alto desempenho, né? Então, como é que é assim mesmo? Não pode ser assim mesmo. Isso não é verdade. Mas tem pessoas que falam isso e tem pessoas que acreditam nisso. E quando eu acredito nisso, eu programo a minha mente para ela funcionar desse jeito. E minha mente funcionando desse jeito, eu acabo tendo a lesão, eu acabo me machucando por conta disso. Então, vamos desprogramar a mente em relação a isso. Programar a mente que é possível fazer atividade física sem se machucar. Aí, Eduardo, como assim esse negócio de programar a mente? São as palavras que nosso sistema, nossa mente, ela é como se fosse um computador que vem sem nada. E eu vou instalando os softwares que eu quero. Qual é o software que eu estou instalando? Que vai machucar, que é assim mesmo? É isso. É isso. Né? Eu programo a minha mente como eu quero que aconteça. Já deve ter acontecido, né? De eu falar e aquele algo acontecer tanto positivo quanto negativo. Não tem o que ser feito, Eduardo. Não tem o que ser feito. Lógico que tem o que ser feito. O que nós estamos falando aqui é o que tem que ser feito. Entender, né? Saber primeiro quais são essas 5 formas de se machucar fazendo exercício em casa e entender como funciona. E aí corrigir. Fazer a correção necessária. Então tá, eu entendi. Agora, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para não correr esse risco? Para não estar na pista dessas 5 formas de se machucar fazendo exercício em casa? É assim. Primeiro ponto, né? Saber ao certo o que fazer. O que fazer de atividade física. Como assim, Eduardo? O que eu posso fazer de atividade física? Como assim? Não estou entendendo, Eduardo. É assim, ó. Como eu funciono, né? Eu coloco uma pessoa aqui em pé e eu fico sentado ali e eu vou pedir para essa pessoa ficar em pé de frente para mim, de costas, no perfil, e fazer um teste que a gente chama de flexão em pé, que a pessoa vai lá e alonga lá embaixo com a mão na direção do pé. E a partir disso, eu vou entender a postura dessa pessoa, a postura corporal. Vou fazer uma avaliação postural. E dessa avaliação postural, eu vou tirar quais são os músculos ou cadeias musculares que estão envolvidas com essa alteração muscular. Cadeia muscular, Eduardo? Sim. Os músculos eles são interligados por um tecido que chama tecido conjuntivo, que envolve o músculo, envolve o feixe muscular que forma o músculo e envolve a célula que forma o feixe muscular. E ela se afila no tendão e eles vão se ligando, né? E esse tendão se liga num osso, que também é envolvido por tecido conjuntivo, e o outro músculo se liga nesse osso e vai formando uma cadeia de músculos. E aí, a partir dessa avaliação das alterações posturais, eu consigo entender quais são os músculos e quais são as cadeias musculares que estão envolvidas
E a partir disso eu começo a entender o que é adequado para aquela pessoa. Por isso que eu disse, saber ao certo o que fazer de atividade física e como. Não é só o que, é como. Então, por exemplo, esse exercício aqui é adequado para essa pessoa? Não sei. Aquele outro exercício aqui é adequado para aquela outra pessoa? Não sei. Entende o que eu estou falando? Então, o primeiro passo é entender o que ao certo, né, eu devo fazer de atividade física. E como, porque tem várias formas de fazer. Tá, vamos fazer flexão de braço. Tem formas de fazer essa flexão de braço. Vamos fazer um agachamento. Tem formas de fazer esse agachamento. Vamos fazer uma corrida no lugar levantando os joelhos. Tem formas de fazer isso. Entende o que eu estou falando? Então, o que eu preciso? Eu preciso saber ao certo qual é a atividade física, o que eu devo fazer de atividade física e como eu vou fazer essa atividade física. Esse é o caminho adequado. Esse é o melhor caminho. Aqui na VIP, a VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir conhecer a gente aqui na Rua dos Alecrins, número 555. Aí, Eduardo, eu queria ir falar com você. Então você liga e marca um horário, 3252-5656, DDD de Campinas é 19. Aqui na VIP a gente tem vários alunos nossos, vários clientes nossos que fazem atividade física em casa. E nós acompanhamos. Nós acompanhamos alguns mais de perto, alguns mais distante, montamos o treino para alguns, enfim. Faz parte do nosso modelo de negócio, da forma que a gente trabalha aqui na VIP. Alguns alunos fazem parte do treino aqui, parte do treino em casa, enfim. Tem uma senhora que ela mora distante, né? Ela mora em Paulínia, uma cidade vizinha aqui. E ela vem fazer atividade física aqui e também a gente atende ela em casa, online, já com um treininho prescrito para ela. Ela tem alguns acessórios em casa para fazer esse exercício. Nem todo mundo tem, né? Tem várias formas de fazer isso. Tem um casal que eles começaram a fazer um treinamento que a VIP desenvolveu. E esse treinamento é para se fazer em casa, com aulas gravadas. E eu mesmo, instruindo, orientando como fazer cada exercício, cada movimento. E foi bem interessante porque o homem, né, do casal, ele estava bem sedentário, é um amigo meu, fez colegial comigo, né? Ele estava bem sedentário, sem fazer atividade física em casa, e aí ele começou a entrar em forma, diminuiu a barriga, emagreceu, começou a ganhar massa muscular, começou a se animar, começou até a dar umas corridinhas, começou a pedalar. É bem bacana, né? É bem bacana ver essa evolução, né? Eu falo que é um privilégio que Deus me deu de ver a pessoa sair de onde ela está e ir para o próximo nível, melhorar, ganhar condicionamento físico, melhorar a massa muscular, emagrecer, enfim. Tem uma senhora também que também fazia atividade física em casa e a gente acompanhava ela aqui da VIP. Né? Uma personal ia lá acompanhá-la de vez em quando para ver ela fazendo atividade física e orientar como fazer, enfim. E um outro casal, que um outro personal aqui da VIP também, uma cidade vizinha aqui, ia atendê-los e voltava. Então assim, a gente tem uma experiência com isso, né? Com pessoas fazendo atividade física em casa. Como orientar essas pessoas fazendo atividade física em casa? Como fazer atividade física em casa e ter resultados com segurança? Que esse é um ponto-chave. Não basta eu ter resultados a qualquer custo. Eu tenho que ter resultado com segurança, sem colocar em risco a integridade física do aluno, sem colocar em risco a integridade física da pessoa que está lá, dedicada, querendo melhorar o condicionamento físico dela, querendo melhorar a saúde, para a pessoa não acabar dando um tiro no próprio pé. Querendo melhorar a saúde, acaba piorando a saúde. Então, tem como fazer. Dei alguns exemplos aqui, mas se eu começar a falar a lista de exemplos de pessoas que a gente já acompanhou fazendo atividade física em casa, ela é interminável, ela é muito grande. Agora, como fisioterapeuta, eu também já atendi pessoas que se machucaram fazendo exercício em casa. Então tem os dois lados da moeda, por isso que a gente está aqui falando dessas 5 formas de se machucar fazendo exercícios em casa. Mas tem como prevenir. E é isso que eu quero que quem está assistindo aqui preste atenção e coloque em prática. Não adianta só a gente aprender, a gente tem que colocar
em prática, fazer acontecer. E tem pessoas que ouvem tudo isso, chega aqui nesse ponto da nossa conversa, com mais de 14, 15 minutos aí de conversa, e aí ela vem com desculpas. Ela ouve, ela entende, ela vê que realmente tem um risco de fazer exercício em casa, de se machucar fazendo exercício em casa, entende as 5 formas que tem de se machucar fazendo exercício em casa, mas elas vêm com desculpas. Desculpas para não entender como se prevenir, como fazer. E ela fala o seguinte: mas eu sempre fiz sozinho. Ok, que bom que até agora não aconteceu nada. Graças a Deus. Eu sempre fiz sozinho e nunca tive problemas. Olha só, o nosso corpo, essa experiência minha, trabalhando com fitness e emagrecimento, desde 95, com a fisioterapia associada, eu posso dizer que eu vi um caso de uma pessoa se machucar de forma aguda fazendo atividade física. De forma aguda, tipo, tá fazendo, machuca. A maioria das vezes que as pessoas machucam é no longo prazo, é aquele água mole e pedra dura, sabe? Vai batendo até que fura. Então é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo e vai degenerando aquele tecido, vai desgastando aquele tecido. Então, dificilmente vai machucar de forma aguda. Nunca tive problemas. Que bom. Mas se continuar fazendo errado, vai ter. Eduardo, você está me rogando praga? Não. Eu estou baseado na ciência, e na minha experiência atendendo pessoas. Mas eu nunca machuquei. Que bom. Que bom que nunca machucou, que bom que nunca teve problemas. Graças a Deus, estou repetindo, que bom, fico feliz. Mas agora que a gente já sabe, vamos cuidar, vamos prevenir, vamos fazer da forma adequada. Não vamos ficar correndo esse risco de bobeira. Não tem sentido. Mas eu não sinto nada errado, Eduardo. Que bom que não sente nada errado. Vai esperar sentir algo errado? É igual a pessoa que fuma. Já ouviu aquela pessoa que fuma e fala assim: nunca tive nada. Aqui, já faz 30 anos que eu fumo, nunca aconteceu nada. Tem pessoas que fumam e morrem por causa da idade. Tem pessoas que não, que têm problemas. É uma roleta russa. Eu vou querer brincar nessa roleta russa? É igual essa questão que nós estamos falando. É um risco desnecessário. Totalmente desnecessário. Não tem porquê eu ficar correndo esse risco. E esse monte de desculpas só faz eu ficar ainda mais imerso nessa situação, enraizado nessa situação. Para quê? Para quê? Não tem sentido. Vamos fazer o mais adequado, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer para realmente andar na direção desse objetivo de melhorar a saúde, de melhorar a qualidade de vida, de ter um estilo de vida cada vez mais saudável. Aí sim, faz todo sentido. Então, tira essa cortina de fumaça de desculpas da frente para andar na direção do objetivo. E aí algumas pessoas ouvem tudo isso que a gente está conversando e faz sentido, né? Por que eu vou correr o risco de se machucar fazendo exercício em casa? Ainda mais que tem 5 formas comuns que as pessoas se machucam fazendo exercício em casa. Então, o que essas pessoas fazem? Elas ouvem isso e falam assim: não, vamos resolver. Vou resolver. E ela começa a pegar informações na internet. Informações e orientações na internet. Aleatórias. Eduardo, mas eu estou aqui na internet. Estou pegando informação com você aí agora. Sim. Quando você estiver pegando uma orientação na internet, eu preciso saber quem é essa pessoa que está dando orientação. Qual é a base que essa pessoa tem? Qual é a base que essa pessoa tem para poder me falar? Qual é o conhecimento que essa pessoa tem para poder me falar? Se é uma pessoa skin the game, campo de batalha, realmente atendendo pessoas, eu preciso saber. Porque se não for, eu estou pegando uma informação que talvez não seja tão fidedigna assim. Eu vejo pessoas fazendo isso, né? Elas começam a pegar informações aleatórias que não se conectam, que não tem pé nem cabeça. E aí, a partir disso, ela começa a fazer, ela começa a agir.
ela começa a fazer atividade física, ela começa a fazer uma caminhada, enfim, alongamento. E não é o caminho. Eu preciso pegar algo consistente para realmente eu andar na direção do meu objetivo, para realmente eu ter a informação adequada, eu ter uma linha, um eixo para eu poder fazer minha atividade física com segurança. Não é pegando informação aleatória de qualquer jeito. Isso é muito comum. Os alunos aqui da VIP, muitas vezes eles vêm com informações que eles pegam aí na internet e vêm questionar. Ah, eu vi isso aqui, ó, queria saber o que vocês acham. Eu vi tal coisa, queria saber o que vocês acham. E sim, algumas informações, algumas orientações fazem sentido, mas nem todas. Ou melhor, a minoria faz sentido. Então, não é assim que eu ajusto isso, não é assim que eu corrijo essa situação, não é assim que eu me previno dessas 5 formas de se machucar fazendo exercício em casa. E vamos lá então. Já falamos aqui, já estamos há mais de 20 minutos falando. Tem um reloginho aqui, ó, que eu fico olhando, né? Já estamos há mais de 20 minutos falando. E fala aí então, quais são essas formas que as pessoas, essas 5 formas que as pessoas machucam? Primeira, campeã de audiência, é o excesso de treino. Excesso de treino. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Eu falo aqui muitas vezes, quando eu estou falando de treinamento, né? Quando eu estou falando de treinar, eu falo, treine até o limite. Tem pessoas que ficam com medo, mas até o limite não é perigoso. O perigoso é acima do limite. Aí sim é perigoso. Então, esse excesso de treino que eu estou falando é quando eu estou acima do limite. E o que você quer dizer com excesso de treino? Excesso de treino tem 2 vertentes muito claras. Uma delas é a quantidade. Quantidade de treino. Treina em excesso. Treina muito tempo. Faz muitos movimentos. Entende o que eu estou falando? Vamos lá. Essa pessoa deveria fazer 10 movimentos. Ela faz 50. Ela faz 100. É isso que eu estou falando. E aí as estruturas todas se sobrecarregam. Elas não estão preparadas para absorver essa carga toda de treino. Carga não é peso, tá? Carga é esse impacto que esse treino tem na pessoa. O aparelho locomotor dela não está preparado para isso. E uma outra questão do excesso de treino é o peso. É colocar muito peso. E aí, em casa, Eduardo, como é que a pessoa coloca muito peso? Às vezes a pessoa tem peso em casa, tá? Às vezes, ela usa um saco de arroz, um saco de feijão, uma garrafa de água e pode estar em excesso. Pode estar em excesso. A pessoa pode estar com excesso de peso e fazendo um exercício com o peso corporal seja um excesso de peso, tá? Então tudo isso, um especialista pode ver, orientar, ajustar. Então, ó, o primeiro ponto que nós vimos é o excesso de treino, que tem 2 vertentes. Que o mais comum é quantidade, excesso de quantidade de treino. E outra é o peso. Uma outra situação é o movimento errado. Como assim movimento errado, Eduardo? Alguns exercícios a gente nem passa para os nossos alunos aqui da VIP. A gente nem passa. Nem para fazer em casa, nem para fazer aqui, nem para fazer em lugar nenhum. Porque são exercícios que são desnecessários e o risco é muito alto. Então, o movimento é inadequado para aquela pessoa. Aquele exercício é inadequado para aquela pessoa. Só que a pessoa não sabe, como eu falei lá no começo, né? Passa despercebido, porque a pessoa é leiga, ela não tem conhecimento naquela área. Então eu tenho que estar atento com relação a isso. Depois é a execução errada. O exercício está ok, exercício é bacana, deve ser feito, mas não desse jeito. Então tem 2 situações.
o exercício que não deve ser feito ou o exercício que deve ser feito, mas está sendo feito da forma inadequada. A execução do exercício está errada. Então essa é uma outra forma de se machucar. Tá? Terceira forma de se machucar: excesso de treino, o exercício que não é adequado ou a execução que não é adequada dentro de um exercício que está adequado. Eu já vou me orientando, eu já vou prestando atenção no que eu estou fazendo do meu treino, como que eu venho conduzindo o meu treino com relação a isso. Uma outra questão é a postura inadequada. A postura inadequada, mas não é a postura do exercício. É a postura corporal da pessoa. A pessoa tem uma postura inadequada. Por exemplo, uma cabeça muito para frente, uma hiperlordose aqui na cervical, ó, tá? Uma hiperlordose aqui na cervical, uma cifose, né? Essa corcundinha aqui, né? Um bumbum arrebitado, uma hiperlordose, uma alteração no joelho, o joelho um olhando para o outro, né? Tudo isso são posturas corporais inadequadas. Que, quando eu entro com uma atividade exigindo daquela estrutura, eu levo ela no risco. Eu levo ela acima do limite muitas vezes. E aí machuca. Como eu disse, eu recebo pessoas aqui como fisioterapeuta que vêm me procurar machucada. E eu vou olhar e falo, cara, mas esse joelho aqui não poderia estar correndo. Esse joelho não poderia estar saltando. Esse joelho não poderia estar fazendo tal coisa. Ninguém te orientou? Ninguém passou essa informação para você? Então, ó, excesso de treino, tá? O exercício que não é adequado, o exercício adequado, mas que a execução inadequada, tá? A postura corporal que não tá boa, ou seja, a pessoa tem uma alteração postural, que foi o que eu falei lá no começo, né? De fazer uma avaliação postural na pessoa, de frente, de costas, no perfil, fazendo um alongamento até lá embaixo, e aí a partir disso eu já vou saber o que a pessoa pode, o que ela não pode, o que ela deve inclusive fazer para melhorar essa postura dela. E o quinto, não fazer alongamento. Eu não fazendo alongamento, eu levo aquela estrutura ao encurtamento muscular. Eu vou encurtando a musculatura cada vez mais. O músculo vai ficando curto. E um músculo curto faz eu não ter movimentos harmônicos, faz eu ter uma exigência muito maior para fazer qualquer movimento. Então, se eu tenho um músculo que está encurtado, quando eu vou fazer um movimento, eu tenho que fazer força contra esse músculo que está encurtado. O encurtamento muscular vai alterando a minha postura corporal também. Então, tá. Eu vou prestar atenção nessas 5 formas comuns de machucar fazendo exercício em casa. Radar ligado. Para eu entender se tem alguma dessas formas que estão acontecendo comigo. Que eu estou nessa pista que vai me levar para um lugar que não é o lugar que eu quero. Para o lugar da lesão. Para o lugar de machucar. Então tá, Eduardo. O que eu preciso fazer então? Primeiro ponto é saber exatamente o que tem que ser feito. A gente falou isso lá no começo, né? Qual é o exercício que eu devo fazer e como eu devo fazer? Falamos isso lá no começo. Estou repetindo. Então, como é que eu faço então, Eduardo? Saber exatamente o que tem que ser feito. E fazer. Porque é interessante que a pessoa sabe o que tem que ser feito, ela já ouviu do profissional o que tem que ser feito, mas não faz. Tem lá, certinho, o que tem que fazer, mas não faz. O ideal é que eu tenha algo personalizado, né? Saber o que eu tenho que fazer e fazer algo personalizado, algo que sirva para mim. Se eu tiver irmãos gêmeos, não serve para ele. Porque foi feito para mim, sob medida. Esse programa de treino foi feito para mim, sob medida. E esse é o ideal. Esse seria o melhor dos mundos. Ter algo bem personalizado para mim. Ter um programa de atividade física. Com começo, meio e fim. O que você quer dizer com programa? Não é uma ficha, ó, agora você vai fazer esse treino aqui, tó. Não. É um programa com começo, meio e fim. Do que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, mês que vem, daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 1 ano. Um programa. Aí sim, seria
muito, muito bacana. Porque aí eu vou andando na direção de um objetivo específico. Eu vou levando a pessoa na direção de um objetivo específico. Não são treinos aleatórios que não se conversam, que não se conectam, que não têm interação um com o outro. São treinos encadeados de forma lógica que levem a pessoa em direção ao objetivo dela. Esse é o melhor dos mundos. Então o que eu preciso? Como que eu faço isso, Eduardo? Desse jeito, sabendo exatamente o que eu devo fazer, de forma personalizada, ter um programa com começo, meio e fim. Mas fim aí acabou? Não. Quando eu estou chegando no fim, eu já venho com outro programa conectado com esse programa. Muitas vezes eu vou rever ali objetivos, necessidades, fazer uma outra avaliação na pessoa e aí eu já emendo um programa no outro e dou continuidade. Pegou? Pegou essa chave? Tá. O que eu faço agora, Eduardo? Avalia o seu programa. Como é que você vem fazendo o seu programa de treino hoje? Não, mas eu não tenho programa de treino, Eduardo. Todo mundo tem. Escrito ou não escrito. Com uma lógica ou sem lógica. Programado ou sem programação nenhuma. Orientado ou sem orientação. Todo mundo tem um programa. É o que eu venho fazendo ao longo do tempo. Esse é o meu programa. Mas não foi desenhado. Não foi desenhado. Foi feito só. Sem ter um encaixe. Então tá, avalia, como que eu venho fazendo o meu treino? Qual é a lógica do meu treino? Qual é o eixo? Qual é o eixo central que direciona o meu treino? Faz essa avaliação. Entenda isso. Pensando nisso que a gente acabou de conversar. Excesso de treino, com duas vertentes, quantidade e peso. Escolha do exercício inadequado, né? A execução inadequada do exercício adequado, tá? A postura corporal que não está boa, e aí é legal até fazer o seguinte, ó, para na frente do espelho, dá uma olhada. Mas Eduardo, de lado não dá para ver. Põe o celular ali, põe ele no timer, tira uma foto de costas, tira uma foto de costas, observa como é que eu tô de costas, como é que tá aqui, ó. Observa. Eduardo, mas eu não sou especialista, eu não sou fisioterapeuta. Tudo bem, mas eu tenho certeza que você olhando, você vai conseguir enxergar várias alterações ali, mesmo não entendendo tanto. E por último, não alongar. Deixar a musculatura se encurtar. Pega essas 5 chaves, essas 5 formas de se machucar fazendo em casa e ajusta agora o seu treino. Se precisar de ajuda, me chama. Achou bacana esse nosso bate-papo até agora? Então, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a todas essas informações, para dar esse privilégio para outras pessoas. E se você não me acompanha aqui ainda, começa a seguir agora para ficar por dentro de conteúdos bacanas assim como esse. Vem comigo, fica a dica. Valeu!